Olá, sejam bem-vindos ao nosso canal Liturgia em Casa. Eu sou o Diácono Sérgio e essa é a nossa formação permanente nesse nosso tempo de pandemia. Tendo refletido sobre a importância do leitor, vamos hoje dar mais um passo na nossa formação, entendendo melhor o Salmo e a função do salmista. Tomando por base essas duas fontes, a instrução geral do Missal Romano e o elenco das leituras da Santa Missa. A instrução geral, ao tratar do lugar do Salmo na liturgia, diz: à primeira leitura segue-se o Salmo responsorial, que é a parte integrante da liturgia da palavra, constituindo-se em grande importância litúrgica e pastoral, por favorecer a meditação da palavra de Deus. Verificamos então que o Salmo responsorial é parte integrante da liturgia da palavra e que a sua importância litúrgica e pastoral é ajudar os fiéis na meditação da palavra de Deus na Assembleia. Sobre o serviço do salmista e suas funções específicas na celebração, o texto da instrução geral do Missal Romano afirma: compete ao salmista proclamar o salmo ou outro canto bíblico colocado entre as leituras. Para bem exercer sua função, é necessário que o salmista saiba salmodiar e tenha boa pronúncia e dicção. Também o elenco das leituras da missa fala a respeito do salmista. Para exercer essa função de salmista, é muito conveniente que em cada comunidade eclesial haja leigos dotados da arte de salmodiar e de uma boa pronúncia e dicção. O que se disse anteriormente sobre a formação dos leitores também se aplica aos salmistas. Podemos entender então que o salmo responsorial tem a função ritual. Sua execução participa de um autêntico ministério litúrgico e requer atitude espiritual orante, não deixando também de exigir técnica musical de quem o interpreta. Sobre o lugar de onde deve ser proferido na liturgia o salmo, a instrução geral do Missal Romano diz: do ambão são proferidas leituras, salmo responsorial, precônio pascal, também se pode proferir homilias e intenções da oração universal dos fiéis. A dignidade do ambão exige que a ele suba somente o ministro da palavra. O elenco das leituras da missa, ao falar do lugar da proclamação do salmo, também especifica: o salmo responsorial é cantado ou recitado por um salmista ou por um cantor, estando no ambão. Não há, portanto, dúvida do lugar onde o salmista deve exercer a sua função ministerial. Por fim, dispõe a instrução geral do Missal Romano: se o salmo não puder ser cantado, seja recitado, de modo mais apto para favorecer a meditação da palavra de Deus. No exercício do seu ministério, o salmista deve, pois, cultivar a espiritualidade sálmica, revelando familiaridade com a dimensão orante do salmo e como que encontrando nele a sua própria voz e o seu próprio sentimento. Na liturgia, o salmo tem os nomes de salmo responsorial, de salmo simplesmente e também de cântico bíblico. Esse último, não sálmico, como é o caso do cântico de Moisés, descrito em Êxodo 15, e do cântico de Isaías, em Isaías 12, que são usados na liturgia pascal do Sábado Santo como exemplo. Mas há ainda outros cânticos bíblicos não sálmicos e que na liturgia entram também como textos de salmodia. Chamava-se também o salmo, antes do Concílio Vaticano II, de gradual e trato. Gradual
do latim gradualis, significa degrau, porque o salmista cantava o salmo no degrau abaixo de onde o leitor proclamava a primeira leitura. E trato, também do latim tractus, significa forma direta, porque se cantava sem antífona na liturgia da Quaresma, em lugar do Aleluia. Diversas são as maneiras de salmodiar. Pode ter a forma direta, como vimos, a responsorial, a antifonal, a coral e a interiorizada. Nas diversas maneiras de salmodiar, leve-se sempre em conta o caráter musical dos salmos. Estes, como ensina a instrução da liturgia das horas, não são leituras nem orações compostas em prosa, são poemas de louvor. A maneira mais usada em nossas comunidades é a forma responsorial, com os celebrantes participando do responsório através da antífona, que pode ser cantado. O povo canta o refrão e o salmista canta as estrofes. Pode também ser o refrão cantado pelo povo e as estrofes recitadas pelo salmista, ou o refrão recitado pelo povo e as estrofes recitadas pelo salmista. Raramente se usa a forma direta, na qual se canta com a assembleia antífona, depois o salmista canta todo o salmo e se conclui com a assembleia cantando novamente a antífona. Nas diversas formas indicadas, é preciso atender ao gênero literário do salmo, ou seja, suas qualidades literárias e históricas, como também a sua musicalidade. Na liturgia, propõe-se que o salmo seja sempre cantado. Na impossibilidade do canto, seja então recitado, dada a sua qualidade poética, e não simplesmente lido, como tantas vezes acontece. Na liturgia da palavra, encontramos o salmo responsorial. Para atender o sentido de um rito litúrgico, é fundamental situá-lo no seu contexto maior, isto é, compreender a sua função na parte da liturgia em que ele se situa. Vejamos, o salmo responsorial está colocado dentro do corpo da liturgia da palavra, que por sua vez realiza-se após os ritos iniciais e antes da liturgia eucarística. Já vimos que a liturgia da palavra é o feliz diálogo da aliança. Deus fala ao seu povo e nós, hoje, o seu povo, escutamos a sua palavra com atenção e veneração. A Instrução Geral do Missal Romano escreve: a parte principal da liturgia da palavra é constituída pelas leituras da Sagrada Escritura com os cânticos intercalares. Ainda no número 61 da mesma instrução, afirma: a primeira leitura é seguida do Salmo responsorial, que é parte integrante da liturgia da palavra e tem, por si mesmo, grande importância litúrgica e pastoral, pois favorece a meditação da palavra de Deus. Portanto, o salmo responsorial não é uma peça que possa ser substituída por outra qualquer, conforme afirma explicitamente a instrução do missal. Não é lícito substituir as leituras e o salmo responsorial, que contém a palavra de Deus, por outros textos não bíblicos. A não substituição do salmo por uma canção parte do princípio magno da liturgia da palavra, que as leituras e o salmo responsorial jamais sejam substituídas por outras leituras ou canções, uma vez que nada é superior à palavra de Deus. Tais mensagens ou canções podem ser usadas em outros momentos da missa, normalmente nos ritos finais ou na homilia, mas não para substituir a palavra de Deus. Nenhuma canção, por mais bonita que seja, é digna de substituir
um salmo responsorial. Fazendo parte integrante da liturgia da palavra, é de se considerar que a proclamação, de preferência cantada, do salmo responsorial, seja feita do ambão, ou mesa da palavra, e que o salmista tenha em mãos o lecionário, ou, na falta dele, a Bíblia. O salmo responsorial guarda uma íntima relação com a leitura proclamada. Na liturgia, entendemos que ele cumpre a função de favorecer a meditação do texto. Porém, é importante lembrar que essa meditação pode ser realizada em tom de louvor, de ação de graças, de súplicas, conforme a índole do salmo. Outro aspecto importante que a mesma instrução destaca no número 56. Pela sua palavra, o próprio Cristo está presente no meio dos fiéis. Portanto, existe uma sacramentalidade também no salmo, pois, sendo ele parte integrante da liturgia da palavra, podemos afirmar que é o próprio Senhor quem proclama e reza conosco o salmo, e o faz através do ministério do salmista. Depois dessas essenciais considerações a respeito da identidade litúrgica do salmo responsorial, vamos ver como deve ser cantado ou proclamado. Trata-se de alguns elementos técnicos para que essa parte da liturgia da palavra seja vivida da forma mais conveniente. Antes de cantar o salmo responsorial, evite-se qualquer comentário, motivação ou leitura do próprio refrão, porque a liturgia da palavra deve ser celebrada de tal modo que favoreça a meditação e sejam observados momentos de silêncio orantes, antes de iniciar a liturgia da palavra, após as leituras e o salmo responsorial e após o término da homilia. Como palavra de Deus, o primeiro requisito para um salmo responsorial cantado é a sua compreensão. O texto do salmo deve ser perfeitamente compreendido por todos aqueles que ouvem. Assim, o salmista deve primar pela boa dicção e clara articulação das palavras. A título de lembrança, alguns salmos responsoriais são também conhecidos como salmos aleluiáticos. Estes são cantados mais comumente nas missas feriais durante a semana. São salmos responsoriais que se servem do responso de 3 aleluias, em vez de uma antífona. Quando se canta um salmo aleluiático, não há necessidade de se cantar o aleluia do rito aclamatório do Evangelho, pois o salmo aleluiático é considerado aclamação ao Evangelho. E para finalizar, deixo aqui a mesma recomendação que fiz aos leitores. Não suba à mesa da palavra ao ambão, levando um folhetinho ou a sua folha de canto porque está cifrado. Do ambão deve-se proclamar a palavra de Deus e cantar o salmo a partir do lecionário. O folheto, o subsídio que você usou para se preparar, é importante antes de começar a celebração, mas ele deve ficar na sua estante de música junto com o seu grupo. Chegue antes na igreja, pegue o lecionário, localize onde está o salmo, verifique se é o que você ensaiou, para que na hora você não fique perdido. Agora que entendemos as partes da missa e os atores nela envolvidos, precisamos compreender os efeitos da celebração na nossa vida. Como colocar tudo isso em prática? É o que iniciaremos na nossa próxima semana. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.